apenas para plantação, e, embora localizado em área urbana, pode ser desapropriado para reforma agrária. O direito administrativo emprega o critério da destinação, não o critério da localização. Por isso, veja que coisa curiosa. Nada impede que um imóvel pague IPTU e seja desapropriado para a reforma agrária. O imóvel será urbano para o tributário e rural para o administrativo. Pela mesma razão, nada impede que um imóvel se pague ITR para a União e seja desapropriado com fins urbanísticos. Ele será rural para o direito tributário e imóvel urbano para o direito administrativo. Não há impedimento a que essa duplicidade de naturezas aconteça. Bom, a desapropriação para a reforma agrária, eu dizia, é uma desapropriação que recai sobre imóveis rurais que descumprem a função social. Mas, afinal, o que é a função social do imóvel rural? Quais são os requisitos que devem ser preenchidos para que se considere em conformidade com a função social um imóvel rural? Bem, o imóvel rural cumpre a sua função social quando atende simultaneamente aos seguintes requisitos. Primeiro, que atenda ao bem-estar de empregados e proprietários. Tem que atender ao bem-estar de empregados e proprietários. Os requisitos são cumulativos, hein? Então tem que ser um mais o outro, mais o outro, mais o outro. Bem-estar de empregados e proprietários. Segunda condição é que o imóvel atenda a exigências mínimas de produtividade. Exigências mínimas de produtividade. Essa produtividade vai ser aferida com base na definição dos módulos fiscais e rurais pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, bem-estar dos empregados e do proprietário, índices mínimos de produtividade. O imóvel tem que cumprir a legislação ambiental, ter um uso compatível com as exigências de proteção ao meio ambiente. E tem que observar também a legislação pertinente às relações de trabalho. 4 requisitos que têm que ser preenchidos simultaneamente para eu considerar que um imóvel rural cumpre a função social. Vamos relembrar? Bem-estar de empregados e proprietários, índices mínimos de produtividade, índices mínimos de produtividade. Terceiro requisito, cumprimento da legislação ambiental. E quarto requisito, atendimento das normas que disciplinam as relações de trabalho. Faltando um desses requisitos, o imóvel desatende a função social e é passível de desapropriação para a reforma agrária. Outra coisa, como toda desapropriação por interesse social, a desapropriação para fins de reforma agrária é uma desapropriação sancionatória, uma desapropriação punitiva. E a pena prevista no ordenamento jurídico brasileiro a quem descumpre a função social do imóvel urbano é correr o risco de perder a propriedade sem receber a indenização em dinheiro. Na reforma agrária é assim. A indenização é justa, porque ressarce o valor integral da perda patrimonial. A indenização é prévia, porque é paga antes da perda da posse, mas não é em dinheiro. A indenização na reforma agrária é em títulos da dívida agrária, em TDAs, resgatáveis em até 20 anos. Títulos da dívida agrária são títulos de crédito, como notas promissórias sacadas contra a União. O proprietário terá que esperar a data de vencimento para poder fazer o requerimento do levantamento daquele valor. É uma punição decorrente do fato, do ilícito praticado pelo proprietário ao descumprir a função social do seu imóvel. Cuidado, hein? Alguns imóveis são insuscetíveis de desapropriação para a reforma agrária. É o que a doutrina chama de imunidade à desapropriação para a reforma agrária. Em primeiro lugar, são imunes à desapropriação para a reforma agrária os imóveis produtivos. Os imóveis
produtivos. Se o imóvel for produtivo, ele nunca pode ser desapropriado para a reforma agrária. Lembra que a produtividade é aferida a partir do atendimento dos módulos rurais e fiscais definidos pelo INCRA. Segunda imunidade à desapropriação para a reforma agrária, também não podem ser desapropriados com essa finalidade os bens que se enquadrem na seguinte condição: pequenas e médias propriedades rurais, desde que o proprietário não tenha outra. Pequenas e médias propriedades rurais, desde que o proprietário não tenha outra, são também imunes ao poder expropriante. Imunes ao poder expropriante. Então, repare, fazendo uma interpretação em sentido contrário, se o proprietário tiver outra propriedade, a pequena e média propriedades rurais podem ser desapropriadas para a reforma agrária. Olha que coisa doida. Então, sabe aquele boato que corre por aí, de que desapropriação para a reforma agrária é só sobre latifúndio improdutivo? Está errado esse boato, é mentira, não é verdade. Normalmente recai sobre latifúndio, sobre uma grande propriedade, mas nada impede que pequenas e médias propriedades rurais também sejam desapropriadas para a reforma agrária, desde que o proprietário possua outro imóvel. Pegadinha, hein? Essa cai em toda a prova. Quer ver outra pegadinha? Outra pegadinha importante? Você sabia que o valor do terreno tem que ser pago em títulos da dívida agrária, em TDAs. Mas as benfeitorias úteis e necessárias são indenizadas em dinheiro. Então, sendo desapropriada uma fazenda, o valor do terreno é pago na TDA, ou no TDA, no título da dívida agrária, mas as construções, benfeitorias úteis e necessárias são isso, as construções são indenizadas em dinheiro. A União, ao iniciar o procedimento expropriatório, tem que depositar em juízo o valor das construções. Se for, no entanto, uma benfeitoria voluptuária, aí o seu valor é incorporado no próprio TDA. Tudo bem? Desapropriação para a reforma agrária. Agora você sabe tudo sobre isso. Segunda desapropriação é a desapropriação urbanística. A desapropriação urbanística é de competência exclusiva do município e recai sobre imóveis urbanos. E lembrem, imóveis urbanos eu tenho que utilizar o critério da destinação, da finalidade, do tipo de uso. Imóveis urbanos que descumpram a função social. A função social do imóvel urbano não tem nenhuma relação com aqueles 4 requisitos da função social do imóvel rural. Não. A aferição da função social, do cumprimento da função social, varia conforme o imóvel seja um imóvel rural ou um imóvel urbano. Varia. Por que que varia? Porque se o imóvel for urbano, o que interessa para fins de cumprimento da sua função social é o respeito às diretrizes fixadas no plano diretor. Imóvel urbano cumpre a sua função social quando atende às exigências estabelecidas no plano diretor. Plano diretor é uma lei municipal que fixa as diretrizes de uso e ocupação do solo urbano. Cuidado! O município não pode realizar a desapropriação para a política urbana de forma imediata. Não pode aplicar direto essa punição ao particular. Há alguns requisitos que devem ser atendidos antes dessa medida drástica de retirada da propriedade. Quais são esses requisitos? Em primeiro lugar, o poder público, isso está no artigo 184 da Constituição. O poder público municipal deve exigir o adequado aproveitamento. O particular tem que ser notificado para que ele tome ciência, para que ele saiba que o seu imóvel urbano não está atendendo a função social. Então, o primeiro requisito é a exigência do cumprimento da função social. Se isso não der certo, vem a segunda providência. O poder público municipal dará uma ordem de edificação ou parcelamento compulsórios.
edificação ou parcelamento compulsórios. Se o aviso, se a notificação do descumprimento da função social não for suficiente, o indivíduo recebe uma ordem do poder público municipal, uma ordem